Olá, bem-vindos à Conversa Contato. Hoje a gente vai falar um tema que é a importância do acompanhamento de pessoas especiais durante a nossa vida. Eu vou fazer um podcast um pouco diferente. Vou fazer uma homenagem para a Ângela, que acabou falecendo, uma paciente super querida. A filha Karina está aqui, a gente vai falar e vai ser uma homenagem. Vai ser mais um podcast de homenagem. Então, bem-vinda, obrigado pelo aceite. A Rô que acompanhou, que indicou. Então, vai ser mais um bate-papo para a gente desmistificar o sofrimento, como que a gente pode minimizar, enfim, como a gente pode aliviar o sofrimento numa fase difícil. Então, obrigado por aceitar esse bate-papo. Eu que agradeço muito. Então, vou começar com a Karine. Conta um pouquinho da história, como que começou, como vocês acabaram indo para o consultório, enfim, um pouquinho da sua história. Como aconteceu, né? Então, eu sempre briguei muito com ela para ela cuidar da saúde, que ela sempre foi uma pessoa muito, muito alegre, então estava sempre bem. Vamos fazer um check-up, foi na médica, na ginecologista dela e no cardiologista, que é o nosso médico da família. E eles pediram um ultrassom de abdômen total, que eu até brinquei com a Rô quando a gente chegou, que eu nunca mais fiz um ultrassom de coração tranquilo. E aí, no resultado, deu uma mutação textual do pâncreas. E essa fase ela fala muito engraçada, porque ela esqueceu que ela tinha tirado a vesícula. E não avisou a médica que estava fazendo o ultrassom. E aí a médica ficou procurando a vesícula. E aí, depois de um tempão, ela falou assim, então, a senhora tem certeza que a vesícula tá aqui? Ah, não, eu esqueci, eu tirei. Aí pronto, né? A médica ficou muito brava com ela. Até tentei já achar essa médica para agradecer, eu queria levar flores e tal, não consegui achar. Mas aí foi assim. E aí, fomos pro nosso médico da família, né? E ele falou assim, olha, deu sim uma alteração, eu vou te passar para um especialista, e aí vocês vão fazer exames complementares. Mas ele é muito humano, ele não deixou ela preocupada, ele fez olha, pode ser alguma coisa, pode não ser, vamos ficar tranquilos, vamos primeiro fazer os exames. Então o acolhimento desse primeiro momento foi muito tranquilo, até porque ele conhece a família toda. E aí quando foi pro especialista, pro endócrino, fez a biópsia, né, fez o exame específico, e nesse momento ela começou a ficar bem preocupada, porque não teve um acolhimento nesse momento. Ela fez o exame, ela mal saiu da anestesia, né, que tem lá um preparo, e já foram falando para ela, olha, o seu caso é câncer sim, você precisa operar agora, você falar com esse médico, na sala de espera do exame. E ela voltou para casa desesperada, falei, calma, vamos levar para o especialista, porque, né, levamos, e também foi o que eu sempre falo, na nossa trajetória só apareceram anjos na nossa vida, né? E ele com muito, né, cuidado falou, olha, de fato a gente viu, é maligno. E nesse momento eu já interrompi o médico, falei, não existe esse negócio de câncer maligno, não existe, eu não, porque eu vi que não existe isso, a negação total, né? E aí foi a única vez que eu vi ela chorando. Aí ele veio, abraçou ela, acolheu, e eu negando. Então meu papel foi negar ali, né, só tava negando. Aí ele pegou, acolheu, eu falei, olha, calma, mas não é uma sentença, você vai tratar, você vai se cuidar, vai dar tudo certo, tá bem no comecinho, você como fez todo, né, um check-up, então tá, calma, tá tudo bem, vai pra casa tranquila e tal. E foi quando eu liguei pra Rosângela, porque eu falei assim, bom, ela conhece tudo do assunto, ela vai me ajudar a fazer os... Quando acontece, você primeiro pergunta, eu vou procurar quem? Eu procurei o especialista me pediu para falar com o cirurgião. A gente não tinha a mínima ideia de quem procurar, de por onde começar. Então, esse acolhimento da Rosângela em falar, não, olha, agora vocês precisam de um clínico oncológico que vai ser quem vai nortear todo o tratamento daqui para frente. Aí ela começou a me dar os passos de que eu tinha que fazer. Então, vou te deixar esse suspense agora para a Rô se apresentar. Ah, eu já estava contando. Imagina, se me deixar, eu fico o tempo inteiro. Bom, meu nome é Rosângela Dabner Manteigas, eu não sou profissional da saúde, apesar de ter bastante cursos, até por curiosidade, porque eu amo fazer o que eu faço. Na época eu era voluntária de um hospital do SUS, infelizmente, a gente sabe que o SUS é uma grande diferença, existem maravilhosos profissionais, mas a condição de ter um acolhimento do jeito que hoje a gente tinha, não tinha, então quem fazia eram as voluntárias. E eu comecei a querer aprender como é que eu faria aquilo melhor.
como é que eu traria aquela realidade para minha vida, que era muito difícil. Eu tinha muito medo da morte. Câncer para mim era uma coisa absurda. Tanto que eu caí nisso porque o dono da minha empresa mandou eu fazer um evento. Não é porque eu procurei, que eu era boazinha, querida, não. E eu me apaixonei muito. Era uma tentativa, eu sempre quis ser médica, mas a vida não me ensinou. Depois eu entendi por quê. E aí eu comecei a procurar conhecimento, né? Atrás de conhecimento, mas era pouquíssimo, né? Então eu comecei a criar as minhas técnicas, né? Eu fui atrás da religião, para entender a religião de cada uma, como cada pessoa sofria. Reage. Para que eu não pudesse influenciar com a minha. E eu comecei a ficar amigas de médicos e pidona para médico. Por quê? Na hora que você tem esse diagnóstico, do jeito que a Karina chegou para mim, eu já era muito mais madura, mas eu já tive isso há anos atrás, em que eu falava, meu Deus, como é que eu vou fazer? Onde eu vou correr? E a pessoa falava assim, meu filho vai morrer. E eu falava, não posso. Nem como uma questão de mãe, que eu também era mãe, meus filhos são voluntários desde que eu estava na barriga, e como aquela pessoa que estava no SUS e via, e eu corria nos meus médicos e falava, vocês vão ter que atender. A pessoa está assim, eu já providenciava a passagem, eu já ia conversando. Eu fiz uma rede muito grande de pessoas que me ajudam a acolher as pessoas do SUS, mas também pessoas que às vezes têm a condição de ouvir isso, de ter esse anti-acolhimento, antes de chegar aos profissionais. Como é que você faz? Então a Karina veio pra mim e falou, tô ficando maluca, minha mãe tá com câncer. Eu falei, opa, calma, respira e vamos ver o que a gente faz. E existem médicos que são diferentes, não em competência e currículo, mas em acolhimento. Eu acho que o grande acolhimento é o escutar. É quando você não ouve, você escuta. E através daquela escuta, você dá uma devolutiva para a pessoa, que eu posso falar, você está morrendo. Mas em palavras muito mais fáceis, que a gente consegue ouvir. Quando ela falou, é pâncreas, é evidente, 30 anos, eu não sou profissional, mas eu consigo discutir, às vezes, com alguma coisa, porque são 30 anos. Dentro de uma situação de experiência. Não é, eu até já pensei, falar, vou fazer, mas não é, eu descobri que não é, eu nasci para isso. Aí eu falei, olha, tem a pessoa que eu conheço. Na época eu já tinha levado uns casos muito loucos para você, né, de criança. Eu falei, não, eu conheço uma pessoa que vai atender sua mãe. Primeiro, pela boa vontade. Segundo, porque a medicina para mim é um sacerdócio. Eu não consigo ver você como um simples profissional. É diferente. Pode ser que seja uma opinião da Rosângela, mas eu vejo o médico como que você tem que ganhar seu dinheiro, tá certo, todo mundo, eu gosto de dinheiro também, minha profissão me deu dinheiro, você tem que ganhar e muito se merecer. Mas se eu chegar para você com um caso e falar, meu cara não tem dinheiro, e ele vai morrer. Esse médico, se ele falar, eu vou fazer qualquer coisa, ou eu vou te dar a oportunidade de você, pelo menos eu ouvir, eu já me contento. Eu vou falar um que a gente está vivendo agora. Nós estamos tendo, né? Eu chamo como paciente porque eu sou muito metida, mas não é meu paciente. É o irmão de um amigo, que é uma pessoa mais simples. Esse meu amigo tem um pouquinho mais de condições, mas ele pegou uma confiança tão grande que eu liguei pra você, né? Eu falei, ele tá passando mal, assim. Você falou, leva pro hospital. Ele falou assim, não, só quando eu ouvi a voz dele. Meu, precisa mais. Quando você ouve isso. Então, quando eu pensei em indicar o Dr. Marcelo e toda a equipe dele, eu pensei na Patrícia, que me ouvia quando eu tinha as coisas, que foi dar injeção numa criança pra mim lá em Guarulhos, que não tinha vaga no SUS e eu não podia falar não para aquela mãe, mesmo sabendo que era uma coisa muito definitiva. E a Karina foi igual, porque ela veio de uma notícia horrível. Então eu não sei se você sabe, mas a Ana deve ter falado para você, o médico demora 11 segundos para falar que você vai morrer, o médico. Você leva 17 para processar e depois você vai para casa com os exames. Meu, você tem noção que é isso?
você levar 11, olha, isso aqui, o seu caso é grave, como ela contou. Então, existem formas? Existem casos que são mais difíceis? Existem. Mas, tipo o que nós estamos falando, né? Ele me autorizou a falar o nome, então eu vou falar, tipo o Armandinho. Ele saiu do 0 e ele foi pro 50. Quando você falou, não, a gente vai cuidar de você. São cuidados paliativos? São. Mas ele tira essa coisa ruim que dá, dessa fragilidade que você tem quando você fica doente. Eu acho que é interessante, porque a quimioterapia é uma forma de tratamento, mas existem várias formas. Várias formas. Às vezes uma palavra é um tratamento, o abraçar é um tratamento. Então, às vezes, doutor, mas não tem tratamento? Tem. Pode ser que não tenha quimioterapia, mas o tratamento continua sempre tendo, né? Sim. Eu acho que essa é a grande diferença. É a grande diferença. A gente é treinado para procedimentos e não para formas de tratamento diferentes, e cada um não tem uma fórmula mágica, né, de tratamento. Tem de químio, mas de tratamento não. Isso é difícil ensinar. Né? Ser humano é ser humano. Né? É difícil ensinar ser humano. Exatamente. Eu acho que é isso que a gente tenta explicar, né, para os mais novos. Então, assim, talvez não tenha mais opção de quimioterapia, mas tratamento sempre tem. Não importa, o tratamento existe o tempo inteiro. Que é o jeito de falar, né, eu acho que esse é o conceito que eu acho que a Tato tenta passar, que o acolhimento é um tratamento. Exatamente. Porque eu vejo que quando você tem qualquer coisa, e eu passei muito próximo agora para uma situação igual, é bom você tem que se ver como ser, e não como uma doença. E eu já vi muito isso no hospital. E uma das coisas que os adolescentes falavam é que como eles se sentiam um projeto. Então, como qualquer profissional, você quer 100% do seu projeto. E na hora que esse projeto não deu certo, intuitivamente a pessoa baixa a guarda. Aquilo não deu certo. Então, eles sentem isso. E aí eles começam a perceber que tem algo errado com eles. Mas eles não sabem ainda o que é. Porque aquele próprio profissional, puxa, não deu certo. A própria feição dele muda. E aí ele tem que avisar os pais, que vão avisar a pessoa. Aí já foi tudo por água abaixo. Que eu acho que também é o que a gente estava comentando com a Karina, assim, mas o desfecho final é a morte. Mas não é uma derrota. Né? As pessoas encaram como vitória, derrota. Não existe. Né? A morte se é uma coisa que todo mundo aqui vai ter, é uma morte. Lembrando o spoiler da doutora Cláudia, eu posso falar? Não pode. Eu vou dar um spoiler, todo mundo vai morrer, todo mundo está em paliativo. Porque isso é a realidade. Teve mas situações, causas, né, de como chegar até ela. Isso, você não precisa sofrer, né? Não eu acho que é diferente. Sofrer, acho que esse é Tiveram duas vezes que ela deu uma caída. Porque a minha mãe, ela tinha essa mania. Ela caiu um dia, mas no outro dia acordava, não tinha nada. Ela tratou do câncer como se estivesse tratando uma gripe. Simples assim. E aí teve um dia que a gente estava no parque, brincando com as netas, e ela falou assim: puxa vida, mas eu tinha acabado de acertar meu cabelo, né? A vida inteira pro cabelo ficar bom, e agora eu tô careca. Eu falei, mas a senhora tá aqui. Tá no parque, andando, brincando, feliz da vida. Quem precisa de cabelo? Verdade, quem precisa de cabelo? Né? E teve uma outra situação que ela também deu essa baixada. E eu falei pra ela assim, então, qualquer um pode tropeçar na rua, bater a cabeça e morrer. Então, um diagnóstico não significa que a gente não possa viver. Concorda? Eu falei assim, daqui a pouco eu vou atravessar a rua, vem um ônibus e pum, quantas pessoas que não partem de uma batida, enfim. Eu costumo dizer que a vida é um suspiro. Exatamente. E para nos proteger disso, a gente cria culpa nos outros. Então, como somos frágeis, então eu preciso achar algum defeito em você porque eu não vou ficar doente, entendeu? Porque eu não tenho esse defeito. Então, acho que é um grande problema de culpa que os pacientes trazem. Porque ou teve um problema na vida e por isso você está doente, você engoliu o sapo, você... Todo mundo tem problema.
A vida é feita de problemas, então... Ninguém tá na Bíblia. Você ainda fica, além de estar doente, você leva a culpa. É. Né? Você ainda leva toda essa culpa por trás, né? E tem pessoas indelicadas que chegam e falam isso. Você tá com isso. Por causa disso. Então, você não soube processar. Eu olhava assim, né? Eu odeio quando que fala tem, isso. aí eu falei assim, eu vou olha, até te contar um segredo agora, ninguém vai estar escutando a gente. É porque a pessoa é muito frágil. Então, pra não ser comigo, eu acho isso de você. Eu falava Então, pra ela que era só pra vender livro de autoajuda, mas... É um jeito assim, você tem esse problema. Porque eu sou boa, eu trato bem todo mundo, você não. Então, eu nem gosto muito de você, eu faço isso por mim, é um egoísmo. Então é interessante que os pacientes referem isso, eles sabem direitinho quem realmente gosta e compartilha, tem compaixão, abraça, ou quem realmente... Eu brinco que é urubuzar. As pessoas falam, tá, eu te ligo para saber notícia, mas é para contar para vizinha ou para chegar para você e falar, então, vai mal, hein? Você viu fulano na televisão? Eu tinha razão. Ou se não, Marcelo, é assim, eu sou boazinha porque é uma questão de mostrar, né? Então, eu sou um ser... Já me perguntaram isso. Um dia perguntaram... Foi muito engraçado. Eu estava num táxi, indo para o hospital, e aí parou na frente do hospital e falou, nossa, desculpa, mas quem a senhora tem aí? Eu falei, ninguém. Mas o que a senhora vai fazer? Eu falei, eu sou voluntária. Ele falou assim, nossa, a senhora tem pecado pra caramba, né? Porque cuidado. Não é? Olha a concepção. Porque, né? É a culpa, né? Mas só que ele tem razão, porque tem gente que vai fazer isso e vai fazer o que eu tento fazer com as pessoas que eu conheço por uma questão de falar, vou colocar um pontinho lá no céu. Ou eu vou colocar no meu currículo. Eu odeio quando a pessoa fala assim, eu vou colocar no meu currículo que eu sou voluntária, não sei o que. Gente, pelo amor de Deus. Tá no lugar errado. Um ser ajudando um ser. Não tem outra situação. Ou você olha no olho e fala, Karina, eu conheço. Por que eu conheço? Porque, graças a Deus, eu tenho uma sensibilidade muito grande. Eu falo assim, Deus, eu tenho até medo, sabe? Assim, porque Ele foi muito generoso comigo com as pessoas que Ele me colocou em volta. E você foi uma delas. Não estou jogando, né? Chegou pela doutora Renata, que é uma pessoa incrível. E todos os meus médicos que eu nunca falou não pra mim. Ou eu sou muito chata, você pode até falar pra mim, porque eu sou mais insistente, ou realmente eu tenho um poder de convencimento muito grande. Mas eu falo sempre com o coração. Eu nunca peço pra mim. E eu espero nunca pedir também. Mas olha que interessante, eu fui pra Tailândia, Indochina, e um dos programas é de manhã, 4, 5 da manhã você acorda e vai oferecer arroz para os monges, que são crianças. Para ser monge é uma abertura para estudar, não é o final. Diferente do padre ou do rabino, que você se torna rabino ou padre. É uma permissão para você estudar, para os monges. E a cerimônia, na verdade, você abaixa a cabeça, levanta os braços e você não sabe para quem está recebendo o arroz. Porque isso não é para tirar selfie ajudando as pessoas, não é para publicar na rede social, não, é de coração. Essa é a diferença, né? Eu acho que esse é o recado, quer dizer, faça, mas faça de coração, né? Não faça para publicar, para ganhar ponto com não sei quem, não, porque não vale, sente. Né? Mas eu acho que vem tão tranquilamente das pessoas que fazem como você faz, e você vê que você tem que ser o exemplo, né? O exemplo que você é para os seus filhos, o exemplo que a minha mãe foi, porque minha mãe estava lá no hospital, tinha acabado de sair da UTI, ela me ligou, falei, tudo bem? Não, vem cá, eu vou te mandar um currículo, porque tá trocando a empresa terceirizada aqui do hospital e o copeiro vai ser mandado embora. Ele é tão gentil, você vai ter que arranjar um emprego para ele. Então, são coisas que brotam, né? E sempre a gente percebe quando... Eu digo que as pessoas que fazem isso vão se juntando. É natural, porque é da essência da pessoa fazer isso. Então a gente está aqui conversando hoje porque a gente tem a mesma forma de pensar. Energia, eu digo. A mesma forma de se também doar. vejo energia. A mesma forma, porque a gente de alguma forma, entrelaçou-se ali desde o berço uma criação onde a gente viu isso de exemplo. Porque o fruto não cai muito longe da árvore.
Então eu tive isso, seus filhos têm isso. Então os filhos do Dr. Marcelo, tenho certeza que não vão muito longe da árvore. Então a gente tem que só identificar de fato. E eu acredito que nessa trajetória que ela teve, ela conseguiu identificar pessoas maravilhosas, né? E quem está enfrentando isso, pegar esse apoio mesmo. Né? Eu vou aproveitar essa... A Ângela, ela trouxe muita felicidade para a clínica. Ela nunca chegou de mau humor. Halloween ela veio fantasiada. Natal ela veio fantasiada de Papai Noel. Eu tenho fotos. É uma pessoa. Então, eu tenho, depois eu te mando. É uma energia diferente. Não, ela contaminava a clínica. Encontrava alguém, ou o próprio funcionário de mau humor, o que aconteceu, perdeu o ônibus. Mas a Ângela trata e está super bem. Eu não posso ficar nervoso comigo entendeu? Porque ela trazia uma energia, né? Muito interessante. Eu falava pra ela assim, hoje eu tenho que eu vou então no Halloween, eu vou de bruxinha. Aí ela chegava pro Dionísio, esposo dela, né? Vai ali na 25, pega uma fantasia, eu quero assim, assim, assado. Ele voltava com todos aqueles adereços. E ela ia de saltão, né? Salto alto. Ia toda maquiada, ia tudo isso. Depois que passou essa angústia do diagnóstico, ela conseguiu encontrar no Dr. Marcelo aquela pessoa que falou assim, não, vai dar certo. A gente vai fazer o procedimento, vai fazer o tratamento, vai fazer aqui e vai dar certo. O vai dar certo é importante, mas não a finalização, né? Isso, Eu quero que ela vai dar certo, mas sua quimioterapia. Foi o que aconteceu com... Eu tive agora uma outra amiga, que é a Maria da Luz, que deixou eu falar o nome dela também. A assistente do médico ligou para ela para falar que ela ia fazer quimioterapia, ela nem sabia o que ela tinha. Gente, vai dar certo como isso? Que a mulher se desmaiou praticamente, se desmorona a pessoa. Então, quando eu vejo que... É o jeito, né? É o jeito. É isso. E a Ângela, ela teve essa chance de falar. Ela veio conversar comigo, e na hora eu faço eu paro, eu penso, eu acredito muito que Deus fala com a gente. E ele, eu acredito, e eu não sou assim, eu gosto dele, eu sou amiga dele, mas eu paro para ouvir, sabe? Quando você fecha o olho assim e fala, o que eu vou fazer? Para onde eu vou correr? E aí eu falei, cara, é o Marcelo. Sua mãe é super alto astral, ele é super alto astral, ele vai conseguir entender, e esse vai dar certo é porque tem tudo isso, é o abraço, é o acolhimento, é você saber fazer a palavra certa na hora certa, a hora que eu tô com a dor, eu entender a dor. Não depende do tamanho da dor, é de 0 a 10, é a minha dor. Ponto. Eu costumo falar que a dor do outro não nos ajuda e não nos atrapalha. Quer dizer, não adianta, eu falo isso porque eu preciso treinar com meus filhos, né? Não é porque eu faço isso no dia a dia que eu vou menosprezar a dor do meu filho, porque a dor é dor. E não adianta eu comparar, falar, não, mas sua dor, a dor do fulano é muito pior. Daí, é minha dor. É a dor dele. E pode ser dor emocional, pode ser dor física, não importa. Dor é dor. Dor é dor. E eu acho que eu acho que essa visão que você está tendo, que a Ana está tendo e outros médicos estão entrando na questão integrativa é muito importante. Porque quem convive do outro lado, como eu convivo, vocês são agraciados ainda de ter grandes hospitais. Mas quem convive do jeito que no vamos ver mesmo, fez a campanha da mama, entrega a sua mamografia e falou, olha, você está com problema oncológico. E eu vou para a rede não sei o que, de 6 meses. Para você ter uma primeira consulta que vai te marcar um exame. Isso é cruel. Isso para mim, assim, se eu pego, se a pessoa vem, naquele dia eu vou arranjar alguém. Mesmo que seja para ela ser ouvida. Né? Eu acho também que a gente pode ajudar quem está nos ouvindo, que tem várias ONGs que fazem trabalhos maravilhosos. Sim, que conseguem exame de mamografia, que conseguem acolhimento. E a minha mãe foi para uma dessas ONGs. Uma vizinha falou, olha, o que me levantou foi procurar uma tribo, um grupo. E aí ela foi,
foi muito, muito bem recebida, foi um acolhimento caloroso, porque quem era voluntária era ex-paciente, então ela viu jovens, enfim, mais idosas que elas, todas elas carequinhas, então eles faziam curso de automaquiagem, fazia evento, levava as meninas pro cinema, então isso mudou radicalmente a forma como ela começou a ver. Claro, o Dr. Marcelo é importante para falar ali o diagnóstico, para atender, mas ela conseguiu ver em outras pessoas e ser importante como exemplo para essas outras pessoas, porque ela era super ativa no grupo do WhatsApp, alegrava as meninas. Não, mas olha que absurdo, meu médico falou isso. Falou assim, ih! Ela falava uma frase muito, muito, muito marcante, que era: Deus é que sabe, o médico pode te falar o que quiser. Se não for o seu número de chamada, não vai acontecer. E ela trazia isso muito pro grupo. Então, eu vejo que tiveram momentos importantes. E um dos momentos importantes para ela também foi achar um grupo. Foi achar uma aula. Porque nesse momento de angústia, tem várias que ajudam, que fazem. E esse momento de angústia não é só de quem está vivendo, passando por isso. Tem outras pessoas passando e vivendo por isso que podem, né, se ajudar. Claro que às vezes as pessoas ficam até mais fragilizadas ouvindo outras histórias, mas quando você ouve, você fala assim, eu estou sendo importante para esse grupo, porque geralmente o diagnóstico vem isolando você do mundo. Então você é afastada do trabalho, você é afastada do jantar, de uma festa, ou porque você se isola. No caso da minha mãe não aconteceu, porque ela sempre foi arroz de festa, então ela ia mesmo com a carequinha dela em qualquer lugar. Mas você vê que a reação das pessoas muda. As pessoas às vezes não sabiam recebê-la. Não sabia se perguntava da doença, se não perguntava, se ela estava bem. Fala, poxa, mas se eu perguntar se ela está bem, como é que ela está? Então... Eu até vou dar um spoiler, aproveitando a deixa. Que um paciente... Eu sempre tive uma reunião mensal com os pacientes na clínica, que a gente brincava que eram os câncer anônimos. Que eram legal. Pessoas que tinham a mesma doença, nunca se viram, mas todos se conheciam. E aí um paciente, um tempo atrás, ele falou, doutor, vamos retomar aquelas reuniões? Porque assim, eu conheci muitas pessoas que eu não conheço, me ajudaram muito mais do que muita gente próxima, porque passaram pela mesma coisa. Então, identificar, então, o que você sente, eu senti. Muitas vezes eu olho para o paciente e falo, mas vai ser assim, assim. Aí eu fico interpretando o olhar dele, porque não é você, né? Aí eu trago o paciente para ouvir. Essa ideia, né? Inclusive da Tato, ter alguém como referência que passou ou está passando pelo mesmo problema e que não é para dourar a pílula, é para dizer como tá. Exatamente. É bom, é ruim, não, estou passando pelo igual você. E não precisa ser parente, não precisa ser conhecido. Às vezes estar passando pelo mesmo tratamento já ajuda. Então Trocavam interessante. Receitas, tem receitas que aliviam, né, muito. Então trocava receita, trocava figurino, trocavam dicas de maquiagem. Então sai desse universo da doença e você fala a mesma língua. Então isso mudou muito. Eu senti que ela se animou muito em sair para ir para os eventos, de se arrumar para ir para os eventos. Ela virou realmente um arroz de festa de evento, que é onde convidava ela ia. Ela foi, né? Vários em todos. Se fosse na época do podcast, então ela estava em todos. Nossa, ela né? Eu estava pensando agora que se tivesse a Tato pronta, ela seria embaixadora Tato, entendeu? Então você coloca uma plaquinha. Ela fez assim, uma campanha nas redes sociais, porque o sonho era ver o Dr. Marcelo na TV. Ela queria levar para todo mundo conhecer. Então agora ela vai. Né? Agora ela conseguiu, tá vendo? Olha só. Mas eu acho que sabe que é importante? Um paciente que eu tinha de 17 anos que eu amava, amo até hoje, ele falava assim, parece que depois que eu fiquei com câncer, as pessoas acham que eu sou burro. E elas me tratam como se eu fosse ignorante. Então, começa a falar, para. Então a pessoa está com uma doença, ela não deixou de ser ela. Ela não deixou de ter pensamentos, ela não deixou de desejo, de vontade. E aí eu acho que todos acabam fazendo isso. No hospital que eu sou voluntária, a gente fazia o contrário. E eu brincava com eles e falava assim, olha, adolescente já é difícil. Com câncer é uma cacetada, brincava. E eu trazia isso com eles. E nesse meio tempo, meu pai ficou com um problema oncológico. E meu pai foi um cara que entrou com um CA de fígado, pâncreas, tudo junto. E era para morrer em 6 meses, demorou uma porrada de tempo. E esse paciente, no dia que ele me viu fragilizada por causa do meu pai, ele me acolheu.
E ele não podia abraçar ninguém, a gente tinha essa questão, né, de não contaminar. Ele falou assim, não quero saber. Ela me acolhe, eu vou acolher ela agora. Aí ele me deu um abraço, eu falei, tá, pus tudo que tinha direito, ele me abraçou. Aquilo foi tão importante pra mim e pra ele. Porque do mesmo jeito que ele me via, ele falou, gente, ela também tem problema. Todo mundo tem. E ele começou a trocar com o meu pai. E eles conversavam, ele falava assim, ele estava num hospital do SUS, meu pai também, porque ele quis ir, e ele também, e os dois passaram a ser amigos de telefone. E meu pai sempre falava pra mim, mas você tá sempre metida nessa história, que história, não sei o quê. No final da vida dele, ele se colocou para paciente protocolo. Ele falou, é a única pessoa que não vai poder reclamar, porque você me enche o saco a vida inteira com isso aí. E esse menino, eu aprendi muito com ele, muito. Uma das coisas que ele falava não trata a gente como idiota, não mente pra mim. Eu não deixo de ser quem eu sou. Eu chamava ele de panco. E eu não vou deixar nunca de ser quem eu sou porque eu estou doente. E eu sei que vai acontecer, só que eu não quero que os meus pais saibam. Mas na boa. É uma super proteção aos pais que o ser humano tem de querer blindar e, de novo, que gera mais sofrimento. Mas, seu Marcelo, eu acredito, porque passei, que quando a gente tem confiança no médico, é diferente. Porque eu tinha certeza que eu não precisava chamar o senhor de canto para saber o que estava acontecendo, porque eu queria ter a mesma informação que ela. Mas eu também tenho certeza que, por mais que fosse ruim a informação, o senhor ia ter tato para passar. Então, eu ia muito tranquila para as consultas junto com ela, e ela também ia tranquila. Então, às vezes, a notícia não era tão boa, mas era tão leve, né? Porque a gente saía de lá rindo da consulta. A notícia era ruim, mas a gente estava rindo da consulta. Então, essa leveza que eu acredito, que na época eu não tinha, claro, né? Ela partiu em maio de 20. Então, eu não tinha esse discernimento. Quando a gente tá no meio do furacão ali, a gente não sabe, fica meio perdido, que é natural, né? Ninguém fica ali... É muito jovem, tudo, né? Ela partiu com 62. E fora isso, tinha o paralelo da minha avó. Às vezes, ela saía da UTI e ia direto visitar minha avó na UTI. Então, eu tava com 2 pessoas na UTI da família. Então, naquele meio todo, eu tinha tranquilidade que eu ia na consulta e eu não ia ouvir nenhuma daquelas atrocidades que eu ouvi antes de chegar aqui. Então, essa tranquilidade que o familiar tem que ter também. Mais ainda o familiar, porque é quem dá sustentação, né? E uma outra coisa que é muito importante, quando você confia no profissional, que as pessoas que estão em tratamento ou os familiares têm que ter essa confiança, é não ir no doutor internet. Né? Porque quando a gente vai no doutor internet... e foi um combinado que eu fiz com a minha mãe. Eu falei assim, mãe, e aí? O que a gente vai fazer? Depois da primeira consulta com o senhor. Vamos procurar, vamos, sei lá, ir pro exterior, ver se tem alguma coisa. Porque eu já tinha visto 3 homens extremamente importantes que tinham todo o dinheiro do mundo partir com o mesmo problema. Eu falei, se o cara que tinha todo o dinheiro do mundo partiu com o mesmo problema, o que eu vou fazer tão pequena do jeito que eu sou? Eu falei, e aí, o que a gente vai fazer? A gente vai procurar alguma coisa, né? Ela falou assim, não, confiei no Dr. Marcelo, eu vou com ele até o fim. Eu falei, a senhora tem certeza? Então não preciso buscar nada. Não, certeza, eu estou em paz. Eu falei, então tá bom. Então, nada de ver na internet? Combinado, nada de ver na internet. Então, não tinha entre nós aquela coisa, sai o resultado do exame, pega o resultado do exame e vai lá na internet xeretar. Então, isso nos ajudou muito. Né? Que é muito importante. Isso é importante. Eu falo sempre isso, tanto para a mãe como para as crianças, para os jovens, porque a minha parte é mais jovens. Dr. Google, não. Pergunta pro seu. É a coisa mais importante. E quando eu falei desse menino, os pais sabiam. Ele achava que é um erro também que eu achava da equipe. Conversa, não sei como, mas depois eu até falava com eles. A gente ia levando de uma forma que isso se tornava normal pra gente, como voluntária, como a Ká falou. É uma associação que dá amparo a esse tipo de situação, porque eu não sou o doutor de branco. Eu também não sou a psicóloga que vai julgar e vai levar as informações. Eu sou uma pessoa
igual a ele que está tentando fazer alguma coisa por ele. Então, a grande sacada, eu acho que é uma coisa que me vem muito nesses 30 anos, é acolher. Por pior que seja a situação, por pior que seja o diagnóstico, por pior que seja, se você não tem uma pessoa que olha nos seus olhos e fala assim, ó, eu vou estar com você. Eu não sei, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, mas esse amanhã eu vou estar. Ter esse tato para olhar e falar assim, tamo junto. Ela, a fofinha, nos últimos, ela mandou uma mensagem que eu falei, gente, eu sou nada perto dessa mulher. Por ter indicado você com óculos, que eu tenho o maior orgulho de... E ela estava já eram os dias assim muito difíceis, e ela fez questão de mandar, de sair para comprar. Aquilo para mim é mais que um presente. E o que eu fiz? Acompanhei elas e indiquei você. Mas com toda a confiança que eu tinha, porque eu sabia que não ia ser olha, você vai fazer quimioterapia, radioterapia, e a gente vai ver daqui 6 meses o que vai acontecer. Eu entendo os profissionais, porque de vez em quando eu sinto isso, porque é muito difícil também você lidar com a morte, mas eu acho que essa revolução que está acontecendo e essas coisas que estão sendo vindo mais à tona, em que a gente não cuida da doença, a gente cuida uma pessoa, é importante. Porque a pessoa, por ela estar doente, ela não deixa de ter raciocínio. Se você fala um negócio para uma pessoa que ela tá, e você pode me corrigir se eu estiver errado, se ela estiver em coma e você xinga, não sei o quê, tem um subconsciente que guarda alguma coisa, não é, doutor? Sem dúvida. Então, às vezes, a pessoa fica falando ali, do lado, eu falo, pô... Eu digo que até é um respeito. Respeito. Que é, você não pode velar a pessoa viva. Exatamente. Então a pessoa tá na cama e as pessoas ficam meio olhando assim de lado, sabe, como se fosse um velório e quieto, e não, ou falar coisas como se a pessoa não existisse e não estivesse lá. Ah, por favor. Então acho que isso é respeito, inclusive, não é nem se a pessoa escuta ou não, é uma questão de respeito com o ser humano, né? Mas, doutor Marcelo, é esse respeito que as pessoas têm que ter no médico. E o médico tem uma das coisas que eu sempre digo, né? Eu brincava com a mãe, eu falei assim, mãe, ignorância é uma bênção. É uma bênção. A gente consegue ser alegre porque a gente não está tendo a parte técnica do que está acontecendo. Tanto o mediquês deixa para vocês, a gente nunca teve aquela curiosidade de esmiuçar, não, mas veja bem, agora, doutor, o que vai ser? Como é que é o nome científico? O que a gente vai ter que fazer para essa semana? É isso, então tá bom. Então essa semana vai ser assim, tá bom, tudo bem. E vida que segue. Porque a gente tinha que viver e administrar um problema e aproveitar do que estava ali. Então, quando a gente não tem aquele dicionário, né, de mediquês, não, porque aí você sai super carregado de coisas que você não entende como leigo, mas a gente sai bem. Assustado. A gente só precisa ir na consulta, falar assim, o que vai ser para essa semana? Vai ser isso, mas tá tudo bem, progrediu aqui. Então, a forma como o senhor passava as boas notícias, mais do que as ruins, né, aquela coisa, era muito bom. E a gente teve um momento muito crítico, foi após a cirurgia, né? Que ela foi fazer a cirurgia, antes de entrar no hospital, ela parou para comer um X salada na porta do hospital, né? Um dia antes da cirurgia, ela estava fazendo uma festa de aniversário, né? Então, não, temos que fazer a festa de aniversário. Eu falei, não, vamos fazer uma coisa, o que você quer fazer? Não, eu quero fazer a festa de aniversário, porque as netinhas vão ficar felizes, não, porque vamos fazer isso, não, vamos decorar. Ela estava decorando a parede um dia antes da cirurgia. Ou seja, ela tinha certeza que ela saía da cirurgia. E a gente estava super preparado, que seria uma cirurgia de grande porte, ela ia ficar 45 dias na UTI, porque ia, né, tirar algumas partes ali. E aí, quando eu vejo, né, o cirurgião não foi o Dr. Marcelo, uma pena, porque eu recebi um baque da saída da cirurgia. E aí, eu lá, tendo notícia, a cirurgia ia levar 12 horas, acabou em poucas horas, acho que foi 6 ou 8. E eu falei, e aí? Não, tem pro quarto. Eu falei, como assim tem pro quarto? Ela não ia ficar 45 dias na UTI? Eu nem lembro se eu liguei pra rua, não, porque eu tava tão abalada. Falei, peraí, o que aconteceu? Não. Aí eu tentei falar com o cirurgião por várias vezes, só consegui falar depois de horas. O que aconteceu? Não, a gente não pôde tirar. Aí a gente fez uma limpeza e fechou. Eu falei, mas e agora? E agora, se a quimioterapia der certo, deu. Eu falei, se não der, não tem o que fazer. Eu falei assim, oi? Nossa, eu desestruturei. Imagina. Eu falei, agora eu vou fazer o quê? Aí peguei,
Eu falei, liguei pro meu irmão e falei assim, você vai lá porque eu não consigo ir. Não consegui parar de chorar, né? Você imagina? A gente tava tudo bem, tudo dando certo. Aí eu peguei, liguei pra uma outra amiga e falei, olha, é uma Karina igual, minha xará. Falei, cara, eu não consigo ir pro hospital. Ela, eu vou com você. Eu só consegui entrar no hospital, entrar no quarto, porque ela foi junto comigo. E assim, minha mãe felizona. Olha que beleza, tô aqui no quarto, não fui pra UTI. É a grande visão. Né? É exatamente aí que é a grande diferença. Em você incentivar o paciente a não viver o câncer, a viver a vida. Eu tava mega feliz. Olhar, é difícil? Eu passei com meu pai. Eu passei e era muito engraçado que ele era um paciente que, quando era final de ano, ele fazia eu comprar presente da assessoria. Aí ela falou assim, pros médicos é vinho, porque eu sei que eles gostam de vinho. Pras meninas é não sei o quê. E ele e minha mãe saía com uma sacola cheia e levava. E depois ele começou a ver na própria quimioterapia que eles davam comida e as pessoas enjoavam. Ele falava assim, eu trago fruta. Ele começou a mudar o sistema de olhar isso. Mas por quê? Porque talvez eu tenha dado isso, dele ter esse olhar para o outro. É isso que eu acho que é importante. Então, quando a gente fala de tato, quando a gente fala a palavra perfeita, eu falei, gente, não tem outra palavra. Porque você pode ter tudo na vida. Se você não tiver... E a gente fala de empatia, né? E como eu estudei muito para fazer esse projeto de vida com as crianças, eu achei uma palavra muito mais legal, que é compaixão. A empatia, você chega na pessoa e fala, puxa, você está sofrendo, né? Ok. A compaixão, você fala, puxa, você está sofrendo, o que eu posso fazer? Se ele falar nada, você fala, eu tô aqui. Queria encerrar agradecendo a presença e eu vou só contar como foi o final dessa história. Porque a gente não quis mais, falou, eu não vou mais operar, eu não quero mais operar. E eu falei, tudo bem, né? Vamos respeitar. E eu brinquei com ela que eu tenho tatuado. Em caso de emergência, nunca abra, porque se eu chegar muito ruim no hospital, não mexam em mim. Me deixa, né? A morte é inevitável, se estiver chegando, me deixa. E aí que a Ângela aparece com uma tatuagem na barriga escrito, em caso de emergência, só com autorização do Dr. Marcelo. E tinha a chave do cadeado comigo, eu quase infartei. Então, acho que é essa homenagem que eu queria encerrar esse podcast e dizer que a gente faz com tato e com paixão. Acho que encerramos bem com essa frase, né? Gente, super obrigado por terem participado. Foi maravilhoso. Obrigado, gente. Eu que agradeço por tudo, pelo tato, pela forma de tudo acontecer, e que bom que a gente pode contar com médicos assim, né? Eu falo mesmo. E eu vou continuar te enchendo muito, não é por nada não. Por favor.